No século III a.C., Roma dominava a Península Itálica, as ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega e uma faixa ao sul da atual Espanha. Era, então, o mais poderoso estado do Mediterrâneo Ocidental. No século seguinte, os romanos expandiram seus domínios, conquistando a Península Ibérica, o sul da atual França, a Macedônia, a Grécia, Pérgamo e a Síria. No final do século I a.C., o poder de Roma compreendia toda a Europa até o rio Reno e Danúbio, estendendo-se pela Ásia Menor, pelo Egito e pela faixa norte da África. O mar Mediterrâneo tornara-se um lago dos romanos, que o chamaram então de Mare Nostrum. Os romanos combateram os lusitanos por quase 100 anos, séculos II e I a.C., e sofreram grandes baixas. Entre os anos 150 e 139 a.C., o líder lusitano Viriato abateu várias legiões, causando um verdadeiro terror entre os romanos. Os romanos precisaram subornar 3 guerreiros lusitanos para assassiná-lo. Mesmo assim, não foi fácil a conquista da Lusitânia. Somente por volta do ano 70 ela foi submetida, vindo-se a tornar uma província em 27 a.C. Em 206 a.C., os cartagineses foram expulsos da Espanha pelos romanos. A região era rica em minas de prata e cobre. Mas os povos nativos, os celtiberos e os lusitanos, não deixavam os romanos explorarem essas riquezas. Eles resistiram muito para conservar sua independência. Em 197 a.C., os celtiberos acabaram subjugados pelos romanos. Os lusitanos resistiram ainda mais por 100 anos. A Gália, atual França, Bélgica e parte da Suíça, era habitada por numerosos povos de origem celta. Havia entre eles muita rivalidade. Coube ao general romano Júlio César a conquista desse extenso território. Em uma década de lutas, César empreendeu mais de 30 campanhas e dominou centenas de cidades. A vitória decisiva ocorreu em 52 a.C., quando os gauleses, liderados por Vercingétorix, foram esmagados em Alésia. Centenas de milhares de homens, mulheres e crianças foram capturados e vendidos como escravos nos mercados romanos. A Gália tornou-se província romana. No século III a.C., a Macedônia era um império forte, cujos domínios ocupavam toda a região balcânica, incluindo a Grécia. O rei macedônico tinha a pretensão de estender ainda mais seus domínios. Atenas, Pérgamo e Rhodes pediram auxílio a Roma contra as pretensões expansionistas da Macedônia. Roma atendeu ao pedido e enviou um exército em socorro daqueles países. A guerra durou 3 anos. Em 197 a.C., o exército romano derrotou o rei da Macedônia e proclamou a independência das cidades gregas. Anos depois, a Macedônia tentou uma revanche. A guerra foi dessa vez mais encarniçada. A derrota da Macedônia marcou o fim do seu poderio. Em 148 a.C., a Macedônia tornava-se província romana. Depois da vitória sobre a Macedônia e a Síria, os romanos sentiram-se no direito de interferir nos assuntos internos dos países por eles ajudados. Aos poucos, seus conselhos se transformaram em ordens que os aliados eram forçados a cumprir. Os gregos se levantaram contra essa interferência. A reação dos romanos foi violenta.
A cidade grega de Corinto foi pilhada e destruída, seus habitantes vendidos como escravos e suas riquezas artísticas transportadas para Roma. Em 146 a.C., a Grécia tornava-se província romana. O pequeno reino de Pérgamo era admirado na antiguidade pelas suas riquezas artísticas. Sua biblioteca era famosa, assim como o monumental altar a Zeus. Em 133 a.C., morreu o último rei de Pérgamo. Sem herdeiros, deixou seu reino como herança a Roma, que o transformou em província no ano 129 a.C. Poucos anos depois, os romanos ocuparam outros países: Ilíria, Ásia, Bitínia, Cirene, Creta, Chipre, Cilícia e Galácia. A Síria era um império poderoso e rico, cujos domínios se estendiam da Ásia Menor até a fronteira da Índia. No final do século II a.C., o Império Sírio ameaçava dominar o Egito. Em defesa da terra dos faraós, o Senado romano declarou guerra à Síria. Na Batalha de Magnésia, em 190 a.C., o exército romano estraçalhou os soldados inimigos. A Síria perdeu grande parte dos seus territórios. Roma fortaleceu sua soberania no Mediterrâneo Oriental. O Egito era um reino independente. Por volta de 50 a.C., o país sofria uma grave crise interna marcada por conspirações e assassinatos. O jovem faraó Ptolomeu disputava o poder com a irmã, a bela e ardilosa Cleópatra. Em 48 a.C., o general romano Pompeu foi assassinado em Alexandria. As relações entre Roma e Egito se complicaram a partir daí, envolvendo Cleópatra e os generais romanos Júlio César e Marco Antônio. Em 30 a.C., a Alexandria caiu sob domínio romano e o Egito foi reduzido à província. Sob alguns aspectos, ocorreu uma curiosa fusão da cultura egípcia com a romana.